ainda assim de pé, voltados para a imagem de Nossa Senhora. Repete assim comigo: ó Santíssima Virgem, se tu me guardardes, eu nada perderei. Se me sustentardes, jamais cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de todos os meus inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Boa noite, povo de Deus. Que grande alegria poder uma vez mais estar aqui com vocês, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo, eu tenho 33 anos, sou casado há 3 anos e 7 meses com a Priscila, a quem eu chamo carinhosamente de minha Maria. Sou apaixonado por ela. A mulher mais bonita desse mundo depois de Nossa Senhora é ela, né? Hoje, graças a Deus, eu anuncio uma novidade, né? A Priscila, há 3 meses, pôde conceber uma vida no ventre dela. Então estamos grávidos de 3 meses, depois de 3 anos e meio aí de espera. Deus nos deu essa graça. E eu lembro que a Ismeu, uma das vezes que eu estive aqui, ela falou assim: irmão, você ainda vai vir aqui testemunhar essa graça. E ela está testemunhada com a graça de Deus, né? Muita alegria. Nós fazemos parte da Missão Belém, uma comunidade que tem como principal carisma ser família para aqueles que não têm família, né? Nós acolhemos homens, mulheres, crianças e idosos das ruas, os trazemos para as nossas casas, né? Hoje temos mais de 160 casas espalhadas aí pelo Brasil, fora do Brasil, na Itália, e também uma missão que hoje é aquela que nos puxa mais força, mais oração, mais empenho, que é lá no Haiti, onde nós acolhemos 1.100 crianças, né? Estamos terminando um centro que acolherá mais 1.000 crianças, e tudo somente pela misericórdia de Deus, pela providência de Deus. Muita graça tem acontecido lá, né? Já estamos lá há 10 anos aproximadamente. Então aqueles que eram crianças hoje já são jovens, estão recebendo ensino profissionalizante, né? Quanta coisa Deus tem feito lá pela misericórdia dele. Conto então com as orações de vocês pelos missionários que lá estão. Hoje nós vamos então partilhar, né, sobre este tema, aquilo que o irmão já dizia aqui na ministração: Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos aí, chegando aí, né, no domingo, como o irmão também falava, que vai ter este evento tão abençoado, onde nós vamos louvar, bendizer a Deus, que é o domingo da misericórdia, né, o dia da misericórdia. Papa João Paulo II instituiu, né, desde o ano 2000, o dia da misericórdia. Então nada mais justo do que nesta semana nós falarmos daquela que é a mãe da misericórdia. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículos 25 e seguintes. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 e seguintes. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 e seguintes. Amém, povo de Deus? Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Pode dar um beijo aí na sua Bíblia. E com muita alegria vamos aplaudir a Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela é aclamada na nossa fé católica com mais de 100 títulos.
mais de 100 invocações, se nós considerarmos as mais de 50 da ladainha, também mais de 40 do ofício da Imaculada, e tantas outras orações e aparições e títulos, os quais Nossa Senhora ela é aclamada e chamada. E nós precisamos entender que cada título desse não é apenas uma realidade que alguém olhou, achou bonito e disse, né, eu quero chamar a Virgem Maria assim. Não, todos eles têm de fato uma grande base, um grande embasamento em nossa fé católica. Todos eles têm um embasamento muito profundo na nossa vivência católica. Todos eles são de fato manifestações, são qualidades, são realidades atribuídas à Santíssima Virgem Maria. São realidades as quais ela mesma trabalha conosco, por nós e a nosso favor. E tem um teólogo, né, chamado Reginaldo Garrigou Lagrange, ele é do século XIX, e ele diz então, né, apoiado em tantos escritos da igreja, que o título de Mãe da Misericórdia é o mais importante deles. O título de Maria, Mãe da Misericórdia, é o título mais alto, e depois ele explica por quê, eu quero explicar também. Meu irmão, Jesus é a misericórdia. Jesus é de fato a manifestação desse amor do Pai. A misericórdia, na verdade, ela é o atributo divino mais alto, o atributo divino com mais excelência, porque ela é justamente o encontro, né? Dizia São João Paulo II, é um beijo do amor com a justiça divina. Mas justamente o amor, ele suprime, ele subjuga a justiça, ele é mais alto. Mas como assim, Ricardo? Um beijo do amor na justiça. A misericórdia, ela é o amor de Deus que quer nos pegar naquelas realidades da nossa vida que são as piores. Nós temos a tentação de, quando nós nos colocamos diante de Deus, de querer convencer a Deus que nós somos bonzinhos. Então me coloco diante de Deus e digo, Senhor, quanto eu tenho lutado para ser isso. Olha Deus, eu tenho rezado. Olha Deus, eu tenho ido à Santa Missa. Eu tenho feito, e quase como querendo fazer um merchandising, um marketing diante de Deus, para que Ele se convença que nós somos bonzinhos. Quando na verdade, aquilo que Deus quer de fato tocar em cada um de nós, não é aquilo que já está convertido, não é aquilo que de fato nós temos, e temos de bom, e temos muito de bom em nós. O que Deus deseja realmente de fato tocar é justamente naquelas realidades que são misérias em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós as escondemos, se nós as guardamos para nós, então Deus não pode tocá-las. Agora, quando nós as apresentamos, então Deus pode vir e alcançar cada uma dessas misérias. E o amor é justamente isso. Por que ele é a misericórdia é justamente isso, o amor que toca nesta miséria. E por que ela é um toque na justiça? Porque é um amor tão grande, como diz o apóstolo Paulo, que nos constrange. E quando nós somos tocados por este amor, de fato nós temos o desejo de melhorar naquilo que nós fomos tocados, de converter o nosso coração. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que apenas duas condições nos impedem de receber a misericórdia de Deus. Uma delas é a desesperança. Quer dizer o quê? Eu não tenho jeito. Quando alguém se coloca diante de Deus e já talvez foi tão machucado, e já talvez foi tão decepcionado com os outros e consigo mesmo, que se desespera, que perde a esperança, e aí se coloca diante de Deus e diz, eu não tenho mais jeito, eu não consigo, eu não vou para o céu, enfim. Deus não pode tocar naquele que não espera nele. E a Virgem Maria é também mãe da esperança, né? Só fazer um adendo, no Sábado Santo nós vemos que tudo é desnudado, né? Já a partir já na sexta-feira todo o altar é desnudado, os sacrários devem ficar vazios, tudo, os santos já não estão mais cobertos, mas estão também sem nada próximo, nem flor nem nada. Mas a liturgia da Igreja Católica permite que aos pés de Nossa Senhora tenha uma vela, para dizer que naquele sábado, onde Jesus estava no sepulcro e todos perderam a esperança, ela não perdeu, ela se manteve firme, né? Ela se manteve esperando no Senhor. Então se alguém perde a esperança, a Virgem Maria é também o remédio para essa pessoa, né? Para recuperar a esperança. A segunda condição que nós podemos perder a misericórdia é como se fosse uma petulância, é a presunção. Então é dizer assim, e é por isso que a misericórdia é o toque com a justiça. É como se eu dissesse assim, Deus é misericordioso, eu posso fazer o que eu quiser, que Ele não vai me jogar no inferno.
E de fato, Deus não te joga no inferno. O catecismo da Igreja Católica diz que o inferno é uma situação é uma situação de autoexclusão, na qual nós, por nossas próprias pernas, acabamos chegando até lá. Então, se eu tenho essa presunção de achar eu posso fazer o que for, que Deus nunca vai me deixar, a misericórdia não pode me tocar, porque eu não tenho um firme propósito de mudança de vida. A misericórdia é o amor que me toca, me ama, me levanta e exige de mim um caminho de mudança de vida. E a Virgem Maria, ela é justamente a mãe de Jesus. Jesus é a misericórdia, atributo maior da divindade, né? da divindade de Deus, atributo divino maior, e ela é mãe de Jesus. E se lá no concílio, se eu não me engano, de Éfeso, se eu não me engano, onde foi decretado Theotokos, Maria como mãe de Deus, ela é mãe também dos atributos de Deus, e por isso ela é mãe da misericórdia. Quando alguém disser para você, não, mas isso aí não tem nada a ver, Maria é mãe só de Jesus homem, Maria não é mãe da divindade, que ela não pode ser mãe de Deus. Isso a Igreja Católica também já acabou. Chamava-se nestorianismo. É quando dividia, é como se dividisse Jesus no meio, um pouquinho homem, um pouquinho Deus. Não, no concílio de Calcedônia foi decretado que Jesus, divindade, né, divino e humano, é uma coisa só, 100% Deus e 100% homem. E aí lá declarou automaticamente, então, se Maria é mãe de Jesus homem, ela é mãe de Deus, e é mãe de Deus e dos seus atributos, mãe da misericórdia, que é Jesus. E que lindo, irmãos, que lindo. Nós sabemos que nós temos uma mãe que de fato ela é justamente aquela que detém esta realidade para derramar sobre cada um de nós. Se você der uma olhada lá no Antigo Testamento, você vai ver e vai entender que Eva, ela é a mãe da miséria, porque é mãe do pecado. E daí então vem Nossa Senhora, que é chamada pela igreja como a nova Eva, para ser a mãe da misericórdia. Quero fazer uma adivinhação com vocês, vamos ver. Prestem bem atenção. Me digam quem é essa pessoa de quem eu estou falando. É uma mulher. Mulher, primeiro. O que ela é? Repitam, por favor. Ela é virgem. O que ela é? Ela é imaculada e foi visitada por um anjo. Quem é essa mulher que eu estou falando? Eva. Eva era mulher, virgem, imaculada porque não tinha o pecado, e foi visitada também por um anjo. A diferença foi a decisão dela diante do anjo. Foi visitada por um anjo e preferiu dizer não a Deus e sim ao anjo do mal, que era Satanás, que era Lúcifer. Ela se coloca diante como mulher, virgem e imaculada. Eva não tinha pecado, irmãos. Ela era, porque alguém pode dizer, para Maria foi fácil dizer o sim porque ela era imaculada. Deus tinha dado para ela a graça da Imaculada Conceição. Não, Eva também era imaculada. A diferença foi na decisão, a diferença foi no amor a Deus. E ali Eva então decide por dizer não a Deus e dizer sim ao anjo mau, ao anjo decaído. E Deus é tão bom, irmãos, Deus é tão lindo, que Ele quis usar do mesmo caminho, da mesma condição, para reverter essa situação. É quase de praxe Deus querer curar o nosso coração e nos levar de novo naquela situação. Foi como Ele fez com Pedro. Pedro, a palavra vai dizer que uma das 3 negações dele foi ao lado de uma fogueira. Ele estava ao lado da fogueira e perguntaram para ele, você não estava junto com o Galileu? E ele disse, não, eu não o conheço. E aí o galo cantou. Quando Jesus quer falar para ele, fazê-lo, curar o coração dele, fazê-lo dizer 3 vezes que o amava, Jesus aparece para eles lá na praia, faz uma fogueira, reconstitui aquela situação, traz Pedro de novo para a mesma situação em que ele disse não, e faz ele dizer 3 vezes que o amava. Assim também Deus age na realidade do pecado que tocou toda a humanidade lá em Eva. Quando ela disse não, toda a humanidade passou a estar no pecado chamado pecado original. Lá o apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram, né, por causa do pecado de Adão e Eva. E aí Deus também escolhe de uma mulher virgem, dá um jeito num milagre único acontecido desta forma, para que ela seja livre do pecado original, então imaculada. E quando ela é visitada por um anjo, ela não diz não para Deus, mas ela diz sim,
Porque era o anjo que trazia a notícia da nossa salvação. Esta é a nossa mãe, aquela que vem para reverter aquela situação de pecado, irmãos. Nossa Senhora, ela é a nova Eva, porque ela reverte aquela situação a qual nós nunca poderíamos chegar no céu. Nós nunca poderíamos tocar o céu uma vez mais, mas a Virgem Maria, com o seu sim, e quando ela dá o sim ali, ela estava dando contra tantos sonhos que ela tinha, talvez, tantas coisas que ela tinha no coração, e que José também, o seu noivo, seu esposo, na verdade. E ela diz sim aos planos de Deus, em detrimento dos seus, sem pensar em nada, nem perguntou para José, ela disse sim, e pelo sim de Nossa Senhora, a salvação aconteceu. Ela é justamente aquela que, chamada por Deus, vem manifestar a sua misericórdia. Irmãos, todo aquele que tem pecado é um miserável, amém? Vocês concordam com isso, sim ou não? É fato isso. Todo aquele que tem pecado é um miserável. Sabe o que Deus fez? Pegou a mãe da misericórdia, atributo maior de Deus, e transformou ela, nesta passagem que nós acabamos de ler, em mãe dos miseráveis também. Ela que era tida como o alto, o título mais alto, mais profundo, mais importante, mãe da misericórdia. Deus então coloca para ela, para que ela, a partir dali, quando João leva ela para casa, e na pessoa do discípulo João, estamos também eu e você, estamos cada um de nós, porque somos discípulos amados. Aqui na passagem nem fala João, fala vendo ao lado dela o discípulo a quem ele amava. Quem se acha amado por Jesus aí, levanta a mão e diga eu. Ih, está fraquinho demais, diga eu. Se você também é amado por Jesus, foi para você que do alto da cruz ele entregou a mãe. Foi para você que do alto da cruz ele entregou a Virgem Maria, e disse a partir dali então, o discípulo a levou para casa. Ali então ela se torna mãe do discípulo e mãe também nossa. Aquela que era mãe da misericórdia, aquela que era mãe de Deus, passa a ser agora também mãe dos miseráveis, que somos eu e você. Mãe daqueles que têm misérias. E perceba, irmãos, em nenhum momento Nossa Senhora ela se sente constrangida ou diz não, muito pelo contrário, ela assume a realidade de mãe dos miseráveis, inclusive lá no cenáculo, porque todos aqueles apóstolos, exceto João, tinham abandonado Jesus. Todos aqueles apóstolos tinham cometido o grande pecado que nós cometemos também toda vez que nós dizemos sim para qualquer outra coisa que não seja Deus. Cometeram a mesma coisa, e a gente às vezes enche o peito para dizer: olha, os apóstolos abandonaram Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não tem vergonha na sua cara, não? Cada vez que nós dizemos isso, nós estamos na verdade falando que nós somos melhores que eles, mas nós também abandonamos a Jesus a cada vez que pecamos. Fazemos como eles, talvez pior, porque eles estavam diante de uma situação onde queriam matar os cristãos, onde sofriam perigo de morte, e nós, irmãos, não temos isso, pelo menos não aqui onde nós vivemos. E mesmo diante de tudo isso, nós abandonamos Jesus. Mas esta mãe, do mesmo jeito que acolheu aqueles miseráveis do cenáculo, ela vem e nos acolhe. E como bem dizia a Esmeralda, onde a mulher está, onde a esposa está, o Espírito também está, o esposo também está. E ela, quando vem nos acolher e coloca-nos debaixo do seu manto, acolhe-nos em seu ventre, também proporciona que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Diz então São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, que quando o Espírito Santo chega e encontra em alguma alma a presença de sua esposa, ali ele realiza maravilhas retumbantes, ali ele realiza grandes coisas. E o motivo pelo qual ele não realiza estas coisas é ele chegar e não encontrar a sua esposa na alma que ele chegou. Se nós temos a Virgem Maria em nosso coração, se como o apóstolo João nós a levamos para casa, ela que é mãe de misericórdia, ela permite que o Espírito Santo venha sobre nós. E diz o Garrigou Lagrange, esse teólogo do qual eu falava, que o Espírito Santo ele é o Consolador. E é por isso que na ladainha a Virgem Maria é chamada de Consoladora dos aflitos. Ele é o Consolador que vem ao nosso coração, e aí então ele nos faz mudar de vida, nos faz chorar os nossos pecados, acolhe mesmo as aflições do nosso coração. E a Virgem Maria também, a cada vez que nós a levamos para casa, ela faz isto. Mas é muito mais fácil de nós enxergarmos a Virgem Maria fazendo isso em nós, porque como seres humanos nós somos visuais, nós não vemos o Espírito Santo.
O Espírito Santo não tem forma corpórea, mas a Virgem Maria, Deus nos deu a graça de nós termos imagens, de nós termos, por exemplo, tem a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que a tradição diz que foi o próprio apóstolo São Lucas que pintou. Então imagina quanto é próximo da verdade, nós conseguimos ver, e ela vem e consola também a cada um de nós em nossas aflições. Nós podemos dizer, irmãos, até agora eu estava falando de Maria, mãe da misericórdia, mãe de Jesus como a misericórdia, mas também às vezes o título é chamado, né, de mãe de misericórdia, que é não mais a mãe de Jesus que é a misericórdia, mas a mãe que tem misericórdia, a mãe possuidora, detentora da misericórdia, aquela que então é misericordiosa com os seus filhos. Vai dizer Santo Tomás de Aquino que para alguém ser misericordioso ele precisa de 3 características. A primeira delas, irmãos, é sentir dor pela dor do outro, sentir dor pela miséria do outro. Sabe, quando eu sinto dor apenas pelas minhas misérias, eu não passo de miserável. Tenho a minha miséria, sou miserável. Quando eu tenho a capacidade de sentir dor também pela dor e pela miséria do outro, não julgamento, não um olhar, sabe, soberbo diante dos outros, mas dor. Quando nós olhamos alguém que por acaso tem passado por situações de pecado, ou tem se perdido em realidades, nós não temos que nos achar melhores que essas pessoas, nós não temos que achar que eles são os piores, não. Nós temos que nos compadecer, sentir dor junto. Sabe por quê, irmãos? São João Maria Vianney dizia que o ser humano perdeu a sua qualidade humana quando ele já não chora em ver uma pessoa que tem caminhado para o inferno. Quando ele já não chora quando vê uma pessoa caminhando para a perdição. Por muitas vezes nós enchemos o peito e falamos: ali ó esses aí. Então a primeira característica, e é o que Nossa Senhora tem muito, de se compadecer conosco, porque ela diz o sim muito mais em vista das nossas necessidades do que da dela, porque ela já era imaculada, ela não tinha necessidade, mas pelas nossas dores, pelas nossas misérias, ela diz sim, se compadece da nossa dor. E quanto no alto da cruz, ela tem que exercer misericórdia, porque ali ela está doando o seu filho. Sente a dor dela porque seu filho morre, mas se compadece também das nossas dores, porque é por meio da cruz de Cristo que nós seremos curados e somos curados. Segunda característica, irmão, desejar fazer algo pelo outro. Então, sentir dor e desejar fazer algo para que ele mude. Então, sabe, rezar para que Deus me dê a graça de fazer algum evento para poder atrair as pessoas que não vêm para a igreja. Sabe, rezar para que Deus me dê a graça de ter coragem de ir até a casa das pessoas. Rezar para que Deus me dê coragem de fazer alguma coisa. Me compadecer pelo outro, desejar fazer algo, e é óbvio a terceira, fazer algo. Tomar atitude concreta. Sabe por quê, irmãos? São José Maria Escrivá, ele dizia que os bons sentimentos, se não traduzidos de forma concreta, eles não valem nada. Não adianta chegar aqui e dizer: eu queria tanto ajudar os pobres, eu tinha tanto desejo de fazer não sei o que por aquele irmão, eu queria tanto que aquele casal que está se separando pudesse conhecer Jesus, se eu não faço nada para isso. E Nossa Senhora então ela reúne essas 3 características nela. Reúne a característica de sentir dor pela dor do outro, de querer fazer algo, porque no sim dela, ela teve esse desejo, ela disse sim e sabia que a partir dali, o sim dela deveria ser traduzido em ações concretas, e assim foi. A cada dia ela foi entregando, como disse lá Simeão, que uma espada de dor entraria, que uma espada de dor transpassaria a alma dela. Essa espada foi transpassando pouquinho, a cada dia da vida dela, a cada um dos 33 anos de Nosso Senhor. A cada dia eu imagino que ela acordava e dizia: será que é hoje que a espada vai transpassar minha alma? Será que é hoje que a espada vai me doer? Então a cada dia ela foi dando o seu sim de forma concreta. E por que ela fez isso, irmãos? Ela fez isso porque eu e você necessitamos e necessitávamos desta misericórdia, desta graça do Filho dela sendo entregue no alto da cruz. E aí então os santos da igreja vão falar de ela que tem todas essas 3 qualidades, de como ela manifesta
concretamente. E aí o Garrigou Lagrange vai falar das maneiras de acordo com a ladainha de Nossa Senhora, né? Então ela que é a saúde dos enfermos, ela é aclamada assim na ladainha. Nós vemos nas aparições de Nossa Senhora, nas novenas que nós fazemos a ela, sabe, na devoção popular à Santíssima Virgem Maria, quantas curas milagrosas nós já vimos pelas mãos de Nossa Senhora. Eu mesmo conheço, tem a mãe de um amigo meu que é frei, e ela foi a Lourdes, e lá entrando na piscina de Lourdes, ela foi curada de artrite. Eu mesmo já vi tantas pessoas falando que lá em Fátima, rezando, tiveram essas graças. Nós temos aqui, estamos comemorando esse ano 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Entre na Sala dos Milagres e você vai ver quantas curas milagrosas. Ela é aquela que sim, quer derramar sobre nós as curas milagrosas. Sabe, quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina Labouré, quando ela apareceu lá para Santa Catarina Labouré, a aparição de Nossa Senhora das Graças, diz então Santa Catarina que nós sabemos Nossa Senhora das Graças com as mãos abertas, e diz então Santa Catarina que dos dedos de Nossa Senhora saíam raios de luz, né? E que de 2 ou 3 dedos não saíam esses raios. E aí Santa Catarina questionou a Virgem Maria por que é que daqueles dedos não saíam. E ela disse assim: nesses dedos estão as graças que vocês ainda não me pediram. Estão as graças que vocês ainda não tomaram a atitude de me pedir. Sabe, irmãos, por tantas vezes nós queremos, né, nós nos achamos às vezes bons oradores, pessoas que sabem rezar bem, e queremos fazer coisas assim grandiosas, quando na verdade pela oração do Santo Terço, que é a oração dos humildes, a oração dos simples, nós alcançamos as graças. É óbvio que nós temos que orar, que temos que ter orações fervorosas, íntimas e espontâneas sim, mas nós nos esquecemos daquela que Jesus nos deu do alto da cruz, daquela que Ele nos deu que de fato seria e é a saúde dos enfermos. Mais do que isso, como saúde dos enfermos, a Virgem Maria quer nos curar daquelas enfermidades que nos levam ao pecado, que são as piores delas. Sabe por quê? Alguém com alguma doença dura, difícil, se permanece na santidade, vai para o céu. Ainda que não seja curado no físico, vai para o céu. Agora alguém que está completamente saudável, se está no pecado, vai saudável para o inferno. Nós não podemos deixar de entender que a grande cura que Nossa Senhora quer fazer é isso, nos tirando por muitas vezes, sabe, da preguiça espiritual, da preguiça de rezar, nos tirando por muitas vezes da malícia, nos tirando por muitas vezes da ignorância. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele dizia que aquele que é devoto de Nossa Senhora não permanece no erro. Pode até acontecer que comece a ser um pouco seduzido por essas coisas de simpatia, de horóscopo, dessas besteiradas todas aí, ou então sair e ir para algum, né, começar a namorar, flertar com alguma outra igreja, com alguma outra coisa. Pode até ser que comece, mas se é devoto de verdade, a Virgem Maria mostra a verdade e o retira do erro e o traz para a verdade. Nossa Senhora é assim, ela nos coloca, é isto. Aquele que permanece com a Virgem Maria não fica no erro. Só que nós devemos decidir se nós queremos ser devotos de Nossa Senhora. Ela que é mãe da misericórdia, a misericórdia dela se derrama desta forma. Por quê? Porque o amor com a justiça quer nos curar de forma total para nos levar para o céu. A grande misericórdia é essa. Não há misericórdia mentirosa, essa que nós temos visto às vezes nos meios de comunicação, de que dizem assim: não, nós não podemos falar que, por exemplo, é um erro o homossexualismo, porque aí nós somos, somos radicais demais, somos aqueles que segregam os outros, separam. Não, irmãos, muito pelo contrário. Justamente quando eu falo do adultério, do homossexualismo, da maçonaria, quando eu falo das falsas religiões, quando eu quero levar a verdade para as pessoas, de fato eu estou agindo com amor. Porque imagina que uma pessoa sonâmbula está lá naquele sono e está andando na direção de um abismo. E aí eu falo assim: meu Deus, tem que ir lá salvar ele, senão ele vai cair. Alguém fala assim: faz isso não, irmão, vai atrapalhar o soninho dele, tadinho, tão bonitinho, deixa ele ir, né? Não atrapalha o sono não. Aí ele anda e cai no abismo. Essa misericórdia mentirosa, né, adocicada que estão tentando colocar para nós, ela não é aquela que Nossa Senhora quer trazer sobre os nossos corações.
Se é o caso do sonâmbulo, tem que ir logo chacoalhar, dar uns 3 tapas na cara dele, falar acorda pra vida e sai disso aí. E aí eu atrapalho o sonho dele, mas eu salvo a vida. Então Nossa Senhora, ela é saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos, eu já falei, socorro dos cristãos. Dizia São João Bosco que ele teve um sonho uma vez, e no sonho dele, ele via uma barca que representava a igreja sendo chacoalhada por uma tempestade, quase para afundar aquela barca. No leme ali estava o Papa, né? Era o Papa que estava tomando conta daquilo, mas a barca era chacoalhada para lá e para cá. E de repente ele viu que se levantavam 2 pilastras, 2 colunas. Em uma delas, a mais alta, estava Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e na outra estava Nossa Senhora Auxiliadora. E estas 2 colunas levantavam a barca, que era a igreja, e salvavam a igreja de naufragar, salvavam a igreja de afundar. E aí então São João Bosco começou a dizer: é óbvio, Santíssimo Sacramento, ele que dizia, quer ter muitas graças, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Quer ter poucas graças, visite poucas vezes. E quer ter uma vida desgraçada, não visite nunca o Santíssimo Sacramento. E aí ele fala então de Nossa Senhora como o auxílio dos cristãos, aquela que é a auxiliadora, aquela que nos conduz, que nos segura. Depois São Bernardo de Claraval vai dizer que nunca se ouviu falar de alguém que tivesse se confiado à intercessão de Nossa Senhora e tivesse se decepcionado. Irmãos, você entende isso? Nunca na história da igreja alguém foi confiado nas mãos de Nossa Senhora e não foi atendido. Ah, Ricardo, mas eu já pedi tanta coisa para Nossa Senhora e ela não me atendeu. Louvado seja Deus, você está aqui. Às vezes o atender pelas mãos de Nossa Senhora, a graça de Deus sobre nós, não é do jeito que nós queremos, é do jeito que nós precisamos. Mas tenha certeza que ela nunca esquece de um filho. Ela é aquela que de fato é socorro para cada um de nós. Ela cuida de cada um de nós. Ela é aquela que nos momentos de mais dor, irmãos, como naquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, chamada lá de La Pietà, que ela pega Jesus machucado, destruído na cruz, ela pega ele no colo, como se também estivesse pegando a cada um de nós no meio das nossas dificuldades. Ei, olhe para aquela imagem, quando você estiver destruído, imagine que é você que está no colo da Virgem Maria, e é a você que ela quer cuidar, é de você que ela quer cuidar. Somos cada um de nós no colo dela, machucados que somos, porque de fato a vida é assim. O livro de Jó diz que a vida do justo sobre a terra é uma luta. A nossa vida é sim uma luta. Igreja que fica prometendo para você que você nunca mais vai ter sofrimento, que nunca mais vai acontecer, vem para cá, para de sofrer. Não existe isso, não é o evangelho de Jesus. A vida é sim, é uma luta. Mas irmãos, que bom saber que nos momentos em que essa luta mais nos atinge, nós temos um colo para estar, nós temos um socorro, que é a Santíssima Virgem Maria. Nós temos aquela que pode cuidar de nós e quer cuidar e já tem cuidado. Porque eu quero te dar então uma notícia. Se você foi como João e levou a Virgem Maria para casa, ou se você é como aquele casal de Canaã que convidou ela para estar junto com você, como naquele casal de Caná, mesmo que eles não tenham pedido nada para ela, é ela quem olha para as situações, e quando ela vê alguma coisa fora de lugar, alguma coisa errada, ainda que você não tenha pedido, ela vai lá e cuida, ela vai lá e muda, ela vai lá e transforma, porque um dia você convidou ela para estar junto com você. É só convidar a Virgem Maria para ir para casa, é só convidar Nossa Senhora para que ela esteja conosco, e você vai testemunhar grandes coisas. Este filho que hoje está no ventre da minha esposa, sim, é graça da Santíssima Virgem Maria. Quantas dificuldades nós passamos, talvez um dia eu possa testemunhar quantas coisas nós passamos, quantas lutas pessoais por causa da nossa vida pregressa antes de estar com Deus, e Deus foi nos dando a graça pelas mãos de Nossa Senhora, no cuidado da Virgem Maria, e hoje está aí, né? Está lá no ventre dela. O médico diz que quase 100% de ser homem. Se for homem mesmo, vai ser Gabriel de Maria. Pedroso Marinho, é Pedroso dela, Marinho meu. Gabriel de Maria, vai ser consagrado já a Virgem Maria. E para nós irmos já finalizando, a Virgem Maria é o refúgio dos pecadores. Quem aí é pecador aí, levanta a mão. Levanta as duas, os pés. Ela é o refúgio dos pecadores. Nossa Senhora, ela é predita na Bíblia, em todo o Antigo Testamento.
Toda vez que você pode fazer uma analogia de Nossa Senhora com a Arca da Aliança, com Esther, você pode fazer com Judite, você pode fazer com colocarei inimizade entre ti e a mulher, lá no Gênesis. A mulher que ia ter inimizade é a mulher, é a Virgem Maria. Tantas analogias, e uma delas muito me chamou a atenção no livro de Santo Afonso de Ligório. Diz assim, irmãos, é com Ruth. Então diz lá no livro de Ruth, que um dia Ruth ela era viúva, estava ali com a sua sogra chamada Noemi, e foi então para poder, elas eram muito pobres, para poder cuidar um pouco da vida, ela foi até os campos de um senhor dos campos chamado Boaz. Ela foi no campos de Boaz, e ali ela pediu para o rei que ela pudesse então fazer uma coisa que eles chamavam de respigar. O que é respigar? Ela queria ir no meio da plantação de milho lá que eles tinham, de trigo. Quando eles iam pegando as espigas, aquelas que no meio do caminho iam caindo, ela queria saber se ela podia vir atrás pegando para poder levar para a família dela. Ela queria pegar as espigas que caíam no meio do caminho. E Santo Afonso de Ligório diz que aqueles que se acham santos, ou até são, já estão bem encaminhados para ir para o céu, ou pelo menos acham que estão alguns. E aqueles que são pecadores são essas espigas que vão ficando no meio do caminho, porque se permanecerem no pecado, não tem lugar no céu. Nossa Senhora é como Ruth, que vem pelo meio do caminho, pegando aqueles pecadores que caíram e não tiveram força para caminhar. A Virgem Maria é aquela que, quando na nossa dificuldade, na nossa luta, quando no meio de tantas coisas que nós passamos e às vezes não conseguimos vencer, talvez as pessoas já desistiram de nós, talvez as pessoas olham para nós e já não enxergam mais muita coisa, ou talvez não veem tanta capacidade em nós. E a Virgem Maria é aquela que, diante daquele que é deixado pelo meio do caminho, ela quer pegar e levar para ter o mesmo destino daquelas almas santas, que é o céu. A Virgem Maria hoje me trouxe aqui apenas para dizer para você que no meio das tuas dores, quando você acha que não tem mais ninguém por você, quando você acha que talvez as pessoas já te abandonaram ou não te entendem, a Virgem Maria, quando você parece que está abandonado, ela vem neste caminho, como Ruth que pegava as espigas caídas, e ela vem e te pega no colo e te conduz, ainda que você não tenha forças, ainda que nós não tenhamos forças no caminho, ela nos pega e não nos deixa ficar para trás. Quem se consagra a Nossa Senhora, quem se devota à Virgem Maria, não terá a desgraça de chegar ao inferno, porque ela é a mãe da misericórdia, ela é aquela que nos sustenta, que nos coloca para cima, nos arranca da mão do diabo, ela nos coloca no céu, irmãos. É a Virgem Maria, é nossa mãe, mãe da misericórdia. Louvado seja Deus. São João Maria Vianney dizia que nem no céu Nossa Senhora ainda goza da alegria perfeita. Sabe por quê? Porque ela é mãe, e mãe não sossega enquanto seu último filho não entra. São João Maria Vianney dizia que Nossa Senhora só gozará da alegria perfeita quando eu e você, ou quando os últimos filhos dela entrarem no céu. E quando eles entrarem, quando nós entrarmos, aí ela gozará de alegria perfeita. Nossa Senhora disse um dia para Santa Catarina de Sena que ela queria ser como aquele ímã. Como um ímã atrai o ferro para cima dele, ela é aquela que atrai para ela os pecadores, os miseráveis. Sabe, irmãos? Por isso que eu disse que, por exemplo, o terço é a oração dos pequenos. Quem se acha muito evoluído, quem se acha muito douto, quem se acha muito inteligente, acha que o terço é uma bobeira ficar repetindo palavrinhas. Acha que o terço não precisa rezar todos os dias, mas o terço é a oração dos pequenos, dos humildes, dos pecadores, que se agarram a Ele como sua última chance, que se agarram a Ele, como dizia São Padre Pio, né? Que era como ela fazia, como Nossa Senhora fazia, colocando lá por trás do muro do céu, jogando o terço para ir puxando os pecadores para dentro do céu. É justamente para aqueles que são os piores. Se você tem consciência ou se acha muito bom, tem este orgulho de achar bom, talvez você nunca vá conseguir gozar da beleza que é ser um filho da mãe da misericórdia. Mas se você, como eu,
é miserável, é fraco, tem suas quedas, tem um montão de coisa para mudar ainda. Nós somos aquele ferro que é atraído por este ímã. Nós somos atraídos a ela como filhos da misericórdia. Porém, agora para finalizar mesmo, a gente já pode ir preparando. Eu já falei 2 vezes, né? Às vezes eu chego na 4ª, mas eu já vou parar na 2ª. Para nós podermos então experimentar profundamente dessa misericórdia como pecadores, somos atraídos a ela, grudamos nela, mas nós precisamos desta mudança de vida. Santo Afonso de Ligório diz que quando nós desejamos algo, nós nos apressamos a chamar pela mãe da misericórdia, mas quando nós permanecemos no pecado, nós fazemos dela ainda mais mãe da miséria. Quando nós permanecemos no pecado, nós estamos como que rebaixando a nossa estima por Nossa Senhora, porque estamos fazendo dela mãe só da miséria. E ela quer ser mãe, sim, dos miseráveis que lutam para ser melhores. Este é o tempo de nós vivermos isso, irmão. Logo depois da ressurreição de nosso Senhor, onde nós experimentamos na carne, e que bom a alegria que nós vivíamos aqui, no momento do louvor, no momento da oração, nós experimentamos na carne a alegria de estar ressuscitados. Porém, irmãos, esta ressurreição precisa se traduzir em vida. Não adianta só Jesus ter ressuscitado para nos dar a ressurreição, mas precisamos viver como ressuscitados. E a mãe da misericórdia está hoje estendendo a mão para mim e para você. Se você tem caído nos pecados, se você tem tido dificuldade, se você tem tido muitas lutas para poder fazer a vontade de Deus, aqui mesmo é o seu lugar. A igreja, os filhos da misericórdia é o teu lugar. Venha para cá, esteja aqui, e como filhos da misericórdia, vai caminhando, e no último dia nós iremos experimentar da beleza máxima da misericórdia, que é quando o pecador se torna santo, e santo para sempre, para chegar no céu e contemplar nosso Senhor pela eternidade. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora. Pode ir ficando de pé, para nós podermos orar. Do que você está precisando mais hoje? Da consoladora dos aflitos? Da saúde dos enfermos? Do socorro dos cristãos? Ou do refúgio dos pecadores? De quem você está precisando hoje? De qual manifestação da misericórdia pelas mãos de Nossa Senhora você precisa mais hoje? Nós falamos só de 4, mas tantas outras teriam. Tantas outras teriam para nós mergulharmos na beleza que é ser um filho de Maria. Mas hoje, qual dessas 4 você precisa? Se você se sente à vontade com isso, feche um pouquinho os teus olhos e vá se colocando na presença sim de nossa mãe, da Santíssima Virgem Maria. Vá se declarando hoje diante dela como um filho pede ajuda à mãe. Vá se declarando hoje diante dela necessitado da misericórdia de Deus que se derrama pelas mãos dela. Diga para ela assim: mãe, eu sou sim miserável, mas hoje eu quero grudar na Senhora. Hoje eu quero receber verdadeiramente da misericórdia que escorre de tuas mãos maternas. Hoje eu quero sim sentir da segurança da misericórdia debaixo do teu manto. Hoje eu quero sentir do conforto da misericórdia mergulhado no teu ventre materno. Mãe de Deus, hoje na qualidade de filho da igreja eu clamo que tua mão de mãe, que a tua mão materna hoje toque os nossos corações, Mãe de Deus. Que a tua mão materna hoje toque verdadeiramente a cada coração aqui ferido, machucado, dolorido, angustiado, aflito. Cada coração que aqui hoje está sedento e desejoso pela tua presença, ó Mãe de Deus, eu clamo, vem com a tua mão, a tua mão que a tantos levantou, a tua mão que a tantos curou, a tua mão que tantos refez e restaurou. Esta é a noite da tua misericórdia, Mãe de Deus, a se derramar no meio de cada um de nós. Nós aqui, filhos da misericórdia, queremos gozar, queremos experimentar da tua misericórdia de mãe. Eu te convido, meu querido, a estendendo os teus braços e com as tuas palavras já ir falando para a mãe onde ela precisa tocar no teu coração, onde ela precisa tocar na tua história. Você que tem passado por situação de muita decepção,
decepção. A Mãe de Deus está devolvendo para você a paz, a confiança no teu coração. Você tem que ter passado por angústias, pela vida financeira. A Mãe de Deus hoje, que é a Mãe da misericórdia e também da providência, quer tocar no teu coração e te levantar, te colocar confiante de pé. Você que tem lutado contra o pecado e por muitas vezes tem sido vencido, por muitas vezes tem caído, lembre-se, a guerra já está vencida por Jesus na cruz, Ele que já ressuscitou. Mas as batalhas, a Mãe de Deus, a Mãe da misericórdia, quer te ajudar a vencer. Entregue tua vida nas mãos da Virgem Maria, porque nas mãos dela, ela estará nas mãos de Jesus. O coração imaculado e misericordioso de Nossa Senhora quer te acolher hoje. Mãe de Deus, ajuda-nos. Mãe de Deus, ajuda-nos nesta noite. Nós pedimos também, Mãe, vai tocar os nossos familiares, Virgem Maria. Peça isso também, meu querido. Ela que é mãe e ela que goza já da graça da visão beatífica e de uma glória dada por Jesus, ela não se deixa vencer por distâncias, e ela pode tocar hoje na tua família, naquele que ficou lá em casa. A Virgem Maria pode tocar na tua mãe, no teu pai, no teu filho, na tua filha, esposo, esposa, irmão, irmã, amigo, aquele que você ama. A Virgem Maria pode tocar hoje porque ela é Mãe da misericórdia, e ela quer derramar hoje uma torrente de misericórdia no meio de nós. Abra-se, abra o teu coração, abra a sua vida para receber das mãos desta Mãe tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Vem, Mãe de Deus, ajuda-nos, Virgem Santíssima, ajuda-nos, Virgem Gloriosa. Dá-nos esta graça nesta noite, a noite da misericórdia, a noite do derramamento da misericórdia. Vem, Mãe de Deus, ajuda-nos, dá-nos a tua graça, nós vos suplicamos. Singela, doce, pura. Diga isto: Maria de José. Maria de José, Mãe terna e escolhida. Mãe terna e escolhida. És mãe leal da fé. És mãe leal da fé. Diga: seu nome é Maria de Deus. Seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel. Diga: ensina-nos a viver como escolhidos. Ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu. Olhos voltados para o céu. E por Ele construir a nova vida. E por Ele construir a nova vida. Mais uma vez, Maria Santa e fiel. Maria Santa e fiel. Ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu. Olhos voltados para o céu. E por Ele construir a nova vida. Só antes de nós cantarmos a segunda estrofe, a estrofe vai dizer que ela é mãe da obediência. Irmãos, não dá para Nossa Senhora derramar sobre nós toda esta graça, e não se escandalize se eu digo Nossa Senhora derramar, porque é ela mesma quem derrama. Ela tem de Deus esta permissão de ser a porta do céu, aquela que derrama as graças. E não dá para Nossa Senhora derramar esta graça se eu e você também não fazemos um propósito. Deve ser muito dolorido ao coração de Nossa Senhora quando nós nos aviltamos somente de receber as graças sem um comprometimento verdadeiro de mudança de vida nossa. Sabe, como se brincássemos com esta misericórdia. Ela é mãe da obediência ao nosso Senhor.
e é mãe de obediência, que quer também nos dar a graça de sermos obedientes. Num breve instante, enquanto só no instrumento, faça com Deus este propósito, ainda que sem se achar detentor das forças necessárias, mas diga: eu quero ser melhor, Senhor. Quero ser melhor. Eu quero ser um melhor cristão. Eu quero ser alguém que busca a santidade. Vai dizendo mesmo para Jesus: ainda que eu tenha que renunciar a muitas coisas, porque de fato sei que tenho, eu quero hoje fazer este propósito de, como Maria, com os olhos voltados para o céu, construir uma nova vida olhando para o céu, pensando no céu. Dá-nos esta graça nesta noite de sermos obedientes. Assim a tua misericórdia nunca faltará, vinda do céu pelas mãos de vossa Mãe Santíssima. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama sobre nós pelas mãos da Virgem Maria. Cantemos então, Mãe da Obediência. Mãe da obediência, da graça e do se encontrem no filho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria de Deus. Ergue os seus braços, Maria Santa e fiel. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Antes de você aplaudir, não pode aplaudir então a Santíssima Virgem Maria? São Luís Maria Grignion de Montfort diz que no céu os tronos dos anjos decaídos estão guardados para os devotos de Nossa Senhora. Viva como um devoto da Virgem Maria. E com a graça de Deus, se a gente não se encontrar mais por aqui, a gente se encontra no céu. Deus abençoe, viu? Pode dar outra salva de palmas para Nossa Senhora.